que vai nos contar histórias a respeito dos índios na época do mar. Estamos na pousada Bela Pousada, no dia 17 de janeiro de 2011. Dou como aberta a sessão de histórias. Bem, eu aqui me chamo Betchamay Criteia. Sou conhecido em algum lugar que me representar alguma coisa da história. Tanto como quando não era, eu não tinha conhecimento, os outros pouco, mesmo assim ele me chamava, até que ele me dava auxílio. Então aqui eu vejo aqui o professor Jacó, os amigos que estão aqui juntos, os alunos. Eu fico muito admirado porque tenho notado alguns da nossa gente, os índios, que já foram os índios que deram depoimento para os antropólogos sobre a história deles. E vejo que na época, naquele tempo, eu não tinha vários conhecimentos e ajuda para eles. Então eu estava escutando agora os índios cantando ali. E agora, então, eu vou começar a contar alguma coisa que a gente sabe, mas quero dizer para os meus amigos que eu sou índio, choquei daqui do estado de Santa Catarina, município de, antes era Ibirama, município de Ibirama. Então, estamos aqui no município do Dr. Pedrinho, neste dia de hoje, para me contar a história. E comecei a meditar que nesse tempo passado aqui para esse lado, até Timbó, Blumenau, era tudo mato. Florianópolis, até São Paulo, tudo era mato. E eu descendo hoje, aqui para baixo, encontrei com um homem velho, ele disse que ele estava morando aqui já desde 1945, aqui tinha 3 famílias. E nesse tempo passado, os nossos índios não era só aqui em Santa Catarina, mas nós era do Brasil. Então a história do Branco conta que o Brasil foi descoberto pelo almirante português que navegava as ilhas com esquadra de 13 navios. Mas quando o português entrou no Brasil, os índios já estavam. Então os índios, nós somos verdadeiros donos do Brasil. A história do Branco conta que os índios assistiram à primeira missa no Brasil, mas vendo que os índios já eram donos, então quando os brancos entraram no Brasil, os índios eram tudo lá, esse lado lá para o norte, o Chopin, Coingã, Chavante, tudo isso a gente sabe, a história até do branco e dos outros índios também. Então, quando os brancos entraram no Brasil, vieram atacando os índios, vieram empurrando, e os índios, uma parte foram lá para o norte, lá para o Amazonas, aquela banda, todos os índios se espalharam. Aí veio os nossos parentes, que é o Choclen, sempre descendo mais para o lado sul, e os Coinganga também vinham. Os Coinganga era o nome que a nossa gente deram para eles, conhecido por Canjá. Então, esses também se estranhavam por causa do idioma, não se entendia. E ali foi indo, os brancos foram atacando, foram empurrando, e vieram vindo, sofrendo, até em São Paulo, de São Paulo para Santa Catarina. Tudo isso era um lugar que nossa gente andava.
Chegando em 1914, o primeiro chefe, que era o pacificador, que é o Eduardo Lima Silva, foi no dia 23 de setembro, ele deu conta de conseguir os índios. Mas antes tempo, com idade de 16 anos, pelo que ele me conta, com 16 anos ele começou a ir perseguindo, bombeando o carreiro dos índios, daqui para Portilhão, descendo para Taió, para o lado de Rio Grande, para o lado de Blumenau, tudo era um lugar que ele ia atrás. E ali, quando foi um tempo, ele encontrou com os índios que era feito aqui em Blumenau, 18 índios. Mas aqui já ainda era mato. Então tinha os 18 índios ali, que é parente da minha mulher, que aqui está uma família, eu venho uma família, estão aqui. Então, esta é uma moça chamada Policanto. E ali tinha os outros, chamados Cubem, o Bacã, e os demais, muitos outros, que são 18. Ele ficou 3 meses com ele, onde estavam os alemães que tinham esses índios, aprendendo a idioma deles. Aí, com 3 meses, ele aprendeu todo a idioma. E começou a fazer sinal para eles quando ele sentiu o barulho dos índios. Ele continuou sempre, sempre. Quando eles viam o movimento do tranco, ele saía para o outro lado. E aqui, tem aqui para o lado de Timbó, um lugar que é dado o nome por esse lugar, que eles deram, conhecido por Vilã. Então, os índios também têm um nome dado, como aqui nós temos o Doutor Pedrinho, como tem o Timbó, o Blumenau. Assim também eles davam nome para o lugar. Então, quando eles viam o barulho dos índios, eles combinavam se espalhar, se encontrar um lugar, tal lugar onde é mais calmo. Por lado de Taió, às vezes por lado de Portilhão. Então, assim foi indo até que Cesário encontrou com um homem chamado esse homem, ele encontrou um homem chamado Otto Lira. Otto Lira era chefe da Hanseática que cuidava dessa parte onde tinha as terras. Aí ele encontrou com ele e os dois andaram sempre juntos. E o Cesário então falou com ele que quando ele conseguir tirar os índios, é para reservar um quadro para eles. Então esse tal do Otto Lira acompanhou alguns tempos junto com ele. Chegando até em 1914, conseguiram ali encontrar com os índios neste dia, dia 23 de setembro de 1914. E ali então os índios, nós alguns já acostumaram e foram ficando. E antes tempo, até que foi encontrados esses índios, eles sofreram, porque eu tenho visto aqui o professor Jacó falando que os índios muitos já vêm desde 4.000 anos. Eu estive numa reunião do Lula no ano passado, em Porto Alegre, lá estava essa Virgílio, também fez a prática, porque os índios já vem sofrendo há mais de 3.000 anos. Então os índios, como vinha sofrendo há muito tempo, o povo já sabe, os brancos atacavam e matavam. E davam um pranchaço de espada, atoravam eles no meio. A história que eles contam, que uma índia chamada Yu, ela estava ganhando neném,
talvez estava já de 7 meses, ou por ali assim, cortaram a barriga dela. E a criança caiu no chão. Então ali já vieram sofrendo há muito tempo os índios. Então, hoje eu vejo que é tudo fácil para nós viver, nem que seja ter sofrendo por alguma doença, mas hoje muitos brancos conhecem os índios. Alguns são os amigos dos índios, alguns até não gostam. A gente sabe muito bem. E os índios do mato, nós, toda geração tem um sistema, tanto no meio do branco como no meio de nós também. Então até na comida. Eu me lembrei de trazer um barro, onde se fazia panela de barro, mas eu não tinha muita certeza, esperando que o carro fosse lá, senão eu tinha pegado, para mim não trazer para mostrar. Então, as mulheres, os índios do mato, faziam panela de barro, e as mulheres cozinhavam ali. Hoje estava contando agora para o Nandar, que os índios do mato, a Índia faz o rancho que diz é o barraca, né? Faz a armadura, as varas, e os homens ficam sentados esperando, porque eles chegam cansados do mato, da casa que eles trazem, então eles fazem tudo isso. E quando chega um tempo, eles marcam um tempo de encontro. Aí, como eu estava dizendo sobre o nome do lugar, né? Então eles combinam para encontrar num lugar, vamos dizer assim, lá para o lado de Lages, eles marcam o tempo pelo tempo de pinhão. Tempo de pinhão, quando é 2 tempos, é 2 anos, né? Então, às vezes, 5 anos eles marcam para encontrar lá para o lado de Taió, ou lá para o lado de Lages, aqui para o lado de Blumenau. E quando chega nesse tempo, eles se encontram. Ali faz a festa, ali faz o casamento. Então, eu como eu já tinha contado em algum lugar, a gente já tem prazo até contar. Hoje eu vejo que no meio de nós também já perdemos, foi deixado algum modo de eles fazerem. Havia respeito no mato. A moça, o rapaz, não andava sozinho para lá e para cá. Nesse dia marcado de encontrar, vamos dizer aqui do lado de Timor, aquele Corilhã, eles fazem uma festa, fazem uma festona, às vezes 2, 3 dias de dança. Dali então eles fazem o casamento. Eles pegam, vamos dizer, se informa de uma moça, que se ela sabe fazer comida, o rapaz se sabe subir no primeiro, de pinhão, ou se ele sabe de flecha, matar caça. Então, então eles escolhem a moça e traga, bota ela no lugar assim, no lugar preparado. Dali eles acham o rapaz a mesma coisa, a moça a mesma coisa. Se eles acharem um que ele não sabe, ele ainda não está na hora de casar eles ainda. Então eles pegam e trazem na festa deles. Bota do lado da moça, diz, este é teu marido. Quando você tiver primeiro filho, que é homem, bota meu nome. E se é uma mulher, uma menina, bota o nome da minha mulher. Esse é o modo de um casamento. Aí quando começa a aconselhar, todos, uma boca, nesse dia eles vão se encontrar. Não é como agora, cada um abraça um, vai para cá, não existia isso lá. Ainda existia também, eu pensei, porque eu não tinha certeza de que o carro ia para lá, né? Estava muito preocupado, peguei o ônibus e vim pegar vim esperar cá na frente. Então, também nós temos até uma pinta, assim, um tipo de ponta, assim, depois outros assim, né? Se um tipo de roda assim, aquela moça que estiver assim, e o meu é assim, só um pico, aí então eles fazem o casamento. Mas se eu mesmo assim, um tipo de um erva assim, a moça também tem o mesmo, ela é parente minha.
então não pode casar. E no mato, eles tinham respeito quando veio saber que fulano também tem família, eles não casam. Não casam, não. Então hoje eu estava me lembrando, nós temos uma índia que, coitada, está viva ainda também. Ela era minha parente, eu não sabia, quando era minha mocidade, nós falamos de namorar com ela. Ela disse, tu não sabe que você é meu parente? Ah, que com vergonha. Então, neste ponto, sim, havia respeito no mato. Mas, hoje eu vejo que a cultura nossa está sendo pouca, a gente está seguindo pouco, mas conforme a gente está vendo o serviço de Jacó, é muito bom para a nossa família aprender a falar, saber, conhecer como é que era o tempo deles. Então, vamos voltar outra vez para o lado da festa. Então, os índios faziam festa, marcavam outro tempo, vamos voltar lá em Lajes, quando é 5 anos faz aquele ponto lá. Aí eles cantam, lá faz a festa, faz aquela dança. Então, aqui em Jaraguá, me chamaram uma ocasião, eu disse para eles, eu levo, mas eu tenho que levar 10 moças e 10 crianças de uns 8 anos acima, já passam bem para nós mostrar uma dança. Eu trouxe mesmo, só que eles pagaram, na época pagaram bem, está fazendo já acho que uns 25, 30 anos. Então, eu me lembrei assim, se desse de a gente mostrar a dança para eles verem, ou de menos alguma coisa a gente se lembra. Né? Então, essa é a história que a gente está começando a contar, vai longe, longe. Vou contar, eu amanheço contando. Mas a gente está iniciando agora. Então, a gente falou sobre essa mulher que foi atacada, cortaram a barriga dela. Isso era um sofrimento que era antes de os índios passarem. Até que o Eduardo conseguiu tirar os índios até ali, sofreram. Os brancos atacaram, onde hoje tem um grupo de chofer por lá do Rio Grande. Eu fui lá, já estou indo para visitar aquela parte, aquela banca, já há uns 4, 5 anos já. 14 anos eu fui lá, agora comecei a visitar para lá. É um restante, um povo, um grupo que quando os brancos desceram daqui de Porto Nenhum, vieram um cargueiro descendo para lá, cruzando o Rio Pelota, era mato, e ali então os índios ali, quando eles viram, os brancos cercaram tudo para lá, ali ficaram. Então, nesse lugar, esta lomba tinha um carreiro, que os brancos vinham de São Paulo, um cargueiro, trazendo certo rendimento. Eles faziam, quando viam o campo descendo a serra com a tropa, o sincero no animal, acho que o senhor, como já sabe, deve saber o sincero, coloca assim no pescoço do animal e quando a unha estiver, está batendo. Aí eles escutavam, faziam espera e aí atacavam o síndio. E os brancos também matavam. E ali nessa parte, como estou contando, eles cruzaram aqui por lado de Laje para o Rio Pelota, para puder voltar. Então, se eu vou contar isso ali, eu conto muito longe. Então a gente sabe que nesse tempo todo eles sofreram, a nossa gente. Quando foi o primeiro chefe que foi o pacificador de Eduardo, depois que ele aprendeu, conheceu, aprendeu a falar idioma, ele começou a andar atrás.
Quando chegou aqui para Taió, ele viu um grupo ali, né, barulho, ele fazia picada, os brancos andavam juntos, ele levava um grupo de brancos, fazia picada e botava roupa, comida, fazia picada outra longa, do outro lado do rio, assim por diante de fazer. Até que quando foi um tempo ele conseguiu tirar eles. Mas até lá, eles sofreram muito. Alguns brancos, que não tinham muito conhecimento também, antes de encontrar o Eduardo, eles mataram muitos brancos, os índios aqui, lá do Renal, do Nova Trento, aquela banda, tudo. Mas antes, quando era mato, que não tinha conhecimento nenhum, nem por lado dessa banda, primeiro índio que desceu aqui, eu vou citar o nome dele, viu? Acho que o Alia que está aí. Você vai escutar. 2 homens vieram aqui quando era mato. Não tinha nem branco, nem índio, nenhum para cá. Quando os brancos atacaram, lá vieram, estava aqui em Portunhão. Hoje eu digo não em Portunhão, pela direção que eles contam, a gente sabe muito bem. Um índio chamado Zambang. E o nome Zambang, eu achava que não era nome, mas era o nome do homem. Outro chama-se Lunã. Então os índios assinam a lomba, uma serra, uma montanha, se eles sobem, fica lá em cima, para investigar a distância, eles giram uma balada para o lado de cá. E lá quando eles chegando, eu creio que aqui para o lado de Papandu, aquela banda, aí ele disse, olha, eu vou botar, vou contar, aí nós vamos ver esse lugar. Deve ser um lugar. Aí vieram esse índio, chamado Zambang e o Lunã. Desceram, fazendo picada até chegar em Blumenau, até Florianópolis. Ficaram anos ali. Aí eles contavam e contam que havia muita caça. E eu hoje estou contando, e eu fiz o aniversário esse dia, 90 anos, mas já venho contando pela história que a nossa gente conta. E a história do branco, ele bota tudo na caneta. Tudo que é dito, ele vai marcando tudo. E o índio já não. O índio, ele marca, como diz o branco, na cuca. Ali ele marca. Ali ele nota tudo, tudo. Então, aqui, então, eu fico triste, porque hoje, de velho, agora é só eu. Acabou-se aqueles que vieram do mato. E eu nasci logo após que os índios saíram fora do mato. Mas já de pequenininho, a minha vovó me contava. Aí eu quero dizer uma palavra, para depois voltar outra vez, porque eu fico muito triste. Aí vocês vão escutar. Havia uma índia chamada Cundi, é a mãe da minha nora, ela é morta, essa tal Cundi. Quando a Serra da Beia lá era nossa, então nós ia para lá, que era pinhão, tudo. E havia tigre naquele tempo, então para pegar água é como daqui lá embaixo, na baixada, como é lá embaixo, longe. Ela pedia para mim buscar água. Eu dizia para minha mãe, não, eu tenho medo. Ela dizia, não, vai lá buscar água para ela. Senão ela vai te julgar. Assim como os brancos falam hoje em julgar, eles dizem o mesmo.
Então ela disse, a minha vai te julgar. Aí ela dizia para mim, tu vai, eu quero fazer hoje